Olá pessoal, boa noite. Chegando para mais uma live aqui com uma entrevista com o Marcos. Marcos já entrando aí, show de bola, Marcos. Já vou te chamar aí, um tempinho aqui para o pessoal entrar. E o nosso bate-papo aqui não é para falar de coronavírus, pessoal. Acho que a gente já está esgotando quase de falar sobre isso, sobre as precauções. A gente não vai fazer live para falar exatamente sobre isso. Apesar que amanhã eu vou fazer uma live para a gente falar como manter o seu processo de coaching em tempos de crise. Então a gente amanhã vai falar um pouco sobre isso, na live das 12h34. Mas nessa live aqui eu tenho um convidado especial que é o Marcos, que é um aluno aqui do MS, e é sempre bom a gente escutar a história de coaches que já estão aí no mercado, principalmente dos nossos alunos, o que estão fazendo, o que estão deixando de fazer e o que está fazendo nesse exato momento. Então, sejam bem-vindos, boa noite. Eu vou chamar o Marcos aqui, para que o Marcos já entre com a gente aqui. Adicionei aqui, vamos lá, para a gente conhecer um pouco dessa história, de mais uma história. Opa, Marcos! Tudo bom? Boa noite. Ô, meu amigo, que bom, agora deu tudo certo, o sinal tá show de bola. Verdade, verdade. Foi difícil aquele dia, né? Né? Caiu umas 4, 5 vezes, aí o que acontece aí, o público começa já a Só, assumir. Eu falei, não, vamos fazer direito. Deixa quando a gente joga um pouquinho mais para frente, mas faz com mais cautela. E aí, perfeito. Marcos, tudo bem? Tudo Dentro bom. dos nossos limites aí, né? A gente tem que agradecer que está vivo, né? Sim. Com fôlego, né? Com energia. Que Trabalhando. estamos bem, trabalhando, que é o mais importante, que eu falo para as pessoas, não, o mundo não parou, gente, vamos lá. A gente tem uma crise, como tivemos outras crises, e a gente tem que continuar, a gente continua trabalhando, de dentro de casa mesmo, de qualquer lugar. Né? Para muita gente isso não é novidade, aliás, até para mim, porque eu faço muito home office, né? Então, não muda muito, mas eu sei que para muitas pessoas mudou bastante o esquema e tudo mais, né? Mas eu falo assim, nós coaches tivemos uma vantagem nisso tudo, porque muitos coaches, né, muitos alunos, inclusive muitos alunos, já se disse por conta de muitos alunos, já atendem online, né? E, e essa é uma realidade que para nós já existia, né, Marcos? Sim. Então, queira ou não queira, para nós só não teve que ter muita adaptação nesse sentido, né? Hoje, até conversando com um psicólogo, e ele falou, Maurício, o Conselho Federal de Psicologia liberou agora para os psicólogos atenderem online, e não era uma realidade dos psicólogos, por exemplo, dos terapeutas, né? Mas essa é uma realidade que talvez seja a realidade daqui para frente de muitos, né? Mas legal, show de bola. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. E conta um pouquinho aqui para a gente quem é o Marcos, para o pessoal conhecer aí. Então tá bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Marcos Souza. Alguns me conhecem pelo nome completo, que é Marcos Eduardo de Souza, mas eu uso mais Marcos Souza como coach, né? A minha primeira formação, Maurício, foi em matemática, na realidade, né? Eu fiz matemática para trabalhar com TI, há muitos anos atrás, né? E foi exatamente em TI que eu trabalhei até o ano de 2016. Na carreira de TI, eu tive a carreira tradicional, né? Comecei como estagiário, programador, analista, líder de equipe, gerente de projeto, gerente de equipe, e finalmente finalizei minha carreira como coordenador de treinamento, né? E na minha carreira eu trabalhei muito com desenvolvimento de pessoal e também com seleção de estagiários, seleção de funcionários para a área de TI, né? Então essa foi a minha história, que foi encerrada em 2016. Essa seria a minha apresentação se fosse somente sobre a parte de TI, né? Inclusive lá no meu LinkedIn tem mais detalhes do que eu fiz, as minhas certificações para trabalhar com TI, tem lá uma série de informações. Aqui acho que não cabe isso. Só que eu tenho um mundo paralelo, né? Em paralelo com a área de TI, há muitos anos atrás também, me convidaram para trabalhar com adolescentes numa igreja, né? Para dar aula para adolescentes. Aí comecei a dar aula para os adolescentes, comecei a falar, poxa, que legal, bacana. Comecei a fazer alguns projetos com eles, além das aulas, né? Para trabalhar as emoções deles, para trabalhar comportamentos. E aí eu me senti um pouco despreparado para isso. E aí eu falei, não, preciso de uma ajuda. E aí o que eu fiz? Fui fazer um curso de pedagogia. E aí eu fiz pedagogia e fiz as duas Somos dois habilitações. pedagogos. Somos os dois. Muitas coincidências, inclusive.
Aí eu fiz, primeiramente eu fiz orientação educacional e depois eu fiz a administração escolar. E em orientação educacional, a gente fazia parte do currículo a matéria de orientação vocacional, né, que o pedagogo pode exercer. Sim. E eu fiquei encantado com isso. O trabalho de conclusão de pedagogia foi sobre orientação vocacional. Né? Bacana. E aí que eu fiz? Comecei a aplicar com os grupos de adolescentes. E eu vim aplicando ao longo dos anos em grupo, voluntariamente com adolescentes. Né? E trabalhando sempre com adolescentes, sempre em paralelo com a minha carreira em TI. Sempre em paralelo. Só que eu senti falta de uma outra formação. Porque lidar com adolescentes é um mundo emocional diferenciado também. E aí eu fiz uma formação em psicanálise. Né? Me tornei psicanalista também. E continuei trabalhando voluntariamente em paralelo com a área de TI. Né? Quando chegou 2016, que eu encerrei a minha carreira de TI, eu falei assim, bom, agora eu preciso mudar. Tá bom, o que eu vou fazer da vida? E aí a empresa que eu trabalhava, ela oferecia um trabalho, oferecia um suporte para quem saía da empresa, que eram alguns consultores que orientavam os próximos passos da carreira da pessoa. Quase um coach, né? E aí você decidia o que você quer fazer da vida. E eles davam uma mentoria, uma mentoração para o que você queria fazer. Eu falei assim, bom, já sei o que eu quero fazer. É a parte vocacional. Aí eu montei um projeto mesmo, oficial, de orientação vocacional, com tudo, bem montadinho. Apresentei para a minha consultora, para ver se estava faltando alguma coisa. E ela, não, Marcos, segue em frente, beleza. E aí ela falou, por que você não faz uma certificação em coach? E aí eu torci o nariz quando ela falou isso. Porque eu tinha preconceito contra coach. Porque eu tinha pesquisado já algumas coisas sobre coach e não tinha gostado do que eu tinha visto. Né? Vi muita promessa de ganhar milhões de dinheiro em pouco tempo, seja um coach de 100 mil reais por mês, né? É muito fácil. E eu fiquei um pouco assustado naquele momento, há 4 anos atrás, quando eu pesquisei. Né? Foi em 2016 que eu pesquisei ainda. Mas ela falou assim, mas por que você não vai atrás? Eu falei, tá bom, vai. Ela chama Suzana, sou muito grato a ela. Aí eu falei, tá bom, Suzana, eu vou atrás, tá bom. E aí, coincidentemente, e não é uma coincidência, né? Faz parte da vida isso, né? São as bênçãos da vida isso. Eu conheci o Instituto Maurício Sampaio, que tinha exatamente um curso de coach vocacional. Eu falei, fechou, né? Poxa vida, é o que eu estava precisando, né? Aí eu fiz, né? Comecei já desde 2017, já que eu tenho atuado principalmente como coach vocacional. Continuei oferecendo orientação vocacional, né? E só para esclarecer um pouquinho a diferença, talvez para algumas pessoas, a orientação você mais fornece informações, né? Você contribui com informações, né? E no meu caso, inclusive, no final eu até soltava um relatório dando algumas sugestões pelas análises que eu fazia. Né? Não, legal você falar isso, porque as pessoas gostam de sempre me perguntam, né? Qual a diferença, Maurício, né? Então é muito legal você deixar isso claro. Legal. Já o coach não. O coach, primeira coisa é autoconhecimento. Enquanto o coach não se conhecer, ele não vai chegar num lugar que vai ser o lugar ideal para ele. Só que ainda existem algumas pessoas que são um pouco resistentes a ser um coach. Eu tive uma garota em específico, eu apresento os 2 programas, né? E a grande maioria quer o coach. A grande maioria. Só que essa menina falou assim, eu não quero falar nada. Eu só quero ouvir. Eu falei assim, então tá bom. Então não dá para ser o coach. E aí fiz o programa de orientação com ela. Foi muito legal. Chegamos a uma conclusão. Ela já está na faculdade há 2 anos e está feliz. Deu certinho. Né? Mas a grande maioria realmente que eu faço é o coach vocacional. Às vezes eu faço um coach customizado também. Como eu trabalho muito com adolescentes e eu tenho a formação em psicanálise, eu trabalho a questão emocional também, da maturidade, primeiro desenvolver a maturidade. Você está tocando num ponto que é muito interessante, né? Eu sempre falo para as pessoas, não necessariamente você fez um curso de coach, você vai ser coach somente. Né? Você pode, o coach ele é uma metodologia, então você pode usar, é um método, então você pode usar esse método com outros métodos, né? Com outras abordagens. Você só precisa deixar claro para o seu cliente isso, né? Eu, às vezes, dou uma de orientador, às vezes eu dou uma de mentor, às vezes a maioria das vezes eu faço processo de coach, que eu gosto muito, porque
o grande lance do coach que eu acho bacana é dessa questão da responsabilidade do coach, né, Sim. sobre as próprias decisões. Então, isso é uma coisa que me encanta bastante, né? Então, quando você faz pergunta para a pessoa para refletir e ela toma decisões, isso é muito interessante, né? Então, é uma coisa que eu curto muito. Mas, reforçando, né, até para quem está escutando a gente aqui, não necessariamente você vai fazer uma formação de coach para ser coach. Você pode fazer que nem, né, o Marcos fez. O Marcos fez psicanálise, ele usa para ajudar os jovens na decisão profissional, ele fez a pedagogia, ele fez o coaching, a orientação. Então, são métodos que você pode estar utilizando. Legal, Marcos, show de bola. Aí, o que aconteceu? Como já faz mais de 3 anos que eu trabalho com isso, aconteceu um fenômeno, né? Que são aqueles que lá no começo entraram na faculdade e que agora querem fazer estágio. E surgiu um primeiro caso que o menino falou assim, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Como é que eu faço um currículo? Como é que eu escolho? Como é que eu faço uma seleção? Como é que eu Você faço sabe uma que eu sempre dinâmica? falo para o pessoal, você vai começar com o coach vocacional, mas você pode ter certeza que depois vai vir uma demanda crescente em termos de carreira, porque na nossa carreira a gente tem vários pontos de decisões. Então, se você for trabalhar nisso a longo prazo, né, que é o que eu indico, né, é isso aí, o aluno que você tem na faculdade, daqui a pouco ele vai estar saindo da faculdade, ele vai precisar de você, daqui a pouco ele vai te procurar e falar assim, caramba, eu preciso desenvolver algumas competências que eu não tenho, daqui a pouco ele vai te procurar e vai fazer, preciso fazer uma transição de carreira, ou ele vai indicar alguém para isso, e aí você vai crescendo dentro do teu escopo aí, né? Foi aí, então, que eu fiz também o curso de coach de carreira com vocês, né? Para complementar Sim, essa que é parte, né? Para que seria muito importante, mas não fiz só para adolescente, né? Eu fiz tudo, né? Fiz, na realidade, para todos os tipos de transição de carreira, para todo tipo de carreira que existe, ou a transição, ou a aposentadoria, né? Ou o desenvolvimento Sim. da carreira, ou o início de carreira, né? E aí eu fiz essa formação também, que aí tem todas as ferramentas, tem tudo aquilo que é necessário. E aí eu já tinha uma experiência, quando eu trabalhava em TI, de seleção, de desenvolvimento, de treinamento. Então isso me ajuda muito quando eu estou orientando ou estou fazendo um processo de coach de um jovem, de dar dicas para ele, muitas vezes, né? De como se sair bem, às vezes, numa dinâmica, como se sair bem numa seleção, né? Ou para estagiário ou funcionário, né? Sim, sem dúvida alguma, né? A experiência conta muito. E aí começaram a aparecer outros jovens que não tinham passado por mim como coach, mas que tinham feito faculdade, não tinham conseguido emprego, não estavam passando na seleção, ou, por exemplo, tinha feito a faculdade, não tinha gostado da faculdade, não gostava do que fazia. Então começaram a surgir casos de outros jovens também, né? E eu tenho trabalhado com todos esses casos, né? Que, aliás, eu gosto. E pelo visto, tua agenda está cheia. Poderia estar mais cheia, viu? Poderia estar mais Já cheia. cabe mais um pouco aí, né? Tá, sempre cabe mais um. Sempre cabe, né? Sempre Sempre cabe cabe, mais né? um. Então, hoje você está atendendo adolescentes e jovens em processo de escolha profissional, está atendendo pessoal aí para colocação e recolocação profissional, né? Os universitários, a turma aí. Transição de carreira você também está atendendo? Eu ainda não, assim, alguns casos que eu estou atendendo é mais na informalidade ainda. Porque isso é legal também. Às vezes alguém te procura para você bater um papo só. Então tá bom, vamos bater um papo. Futuramente ele pode ser um cliente, né? Então é muito legal você ajudar as pessoas também, né? Você criar uma credibilidade, né, daquilo que você está fazendo e compartilhar aquilo que você já conhece também. Então, quer dizer bastante. Já aconteceu, por exemplo, de eu atender um adolescente e depois eu atender o pai do adolescente também. Isso acontece muito. Eu já atendi alunos e depois vieram professores e depois vieram o marido, a esposa do professor e aí a coisa vai. Eu costumo falar que o boca a boca realmente, né, as pessoas sempre me perguntam sobre marketing digital, porque eu atuo muito com isso dentro do meu trabalho também. E eu falo, o melhor marketing que tem para os coaches é a indicação, o boca a boca. Esse é o mais fiel, o mais certeiro, né? Alguém chegar e falar assim, puxa, contrata o Maurício que vai ser ótimo para você, sabe? Isso é a melhor, é a mesma coisa, né? Você faz o curso do Maurício, porque vale super a pena no curso do Maurício. Essa é a melhor indicação. Você pode fazer marketing, tem que fazer, não pode deixar de fazer, mas a indicação realmente ela
É muito importante, né? Você tem muita indicação, pelo visto aí, da Sim, turma. são de pessoas que já me conheciam previamente, né? Ou que trabalharam comigo, ou Uhum, pessoas que tinham um círculo de amizade, ou de igreja também, né? Acontece muito isso, de a pessoa confiar na pessoa, por sim. já conhecer a pessoa, conhecer Uhum. o trabalho profissional da pessoa e aí se interessar, né? É. Então isso é Agora, muito interessante. até aproveitando esse gancho, como é que você faz a sua divulgação hoje? Porque a gente tem muitos coaches que me seguem aqui, que estão Tá, aqui, estou vendo aqui que tem vários coaches. Como é que você faz essa divulgação no dia? tá. Como é que você É trabalha? assim, eu uso o básico, né? Eu tenho desde o Uhum, cartão tradicional que você entrega, né, em sim. alguns momentos. Eu tenho um blog, esse blog eu já tinha, que é Hum. só sobre artigos, sobre a parte O vocacional. blog é dentro do teu site? É, exatamente, isso. Lá Fala teu site para a galera aí. orientação e coaching vocacional.blogspot.com.br. Está na minha Tá, bio lá, se tá, precisar, está lá na minha legal. bio. E lá tem Pô, muita coisa que fala como se preparar para o vestibular, como os pais lidam nesse momento, planos de como fazer um bom estudo, tudo aquilo que eu não vou falar sei. no processo de coaching, mas ele pode Sim, visitar lá e ler. ele pode Né? visitar lá, ele é legal. Eu tenho o Instagram eu sempre estou publicando uma brincadeirinha ali, né? Hoje mesmo eu publiquei uma dos Jetsons, né? Dizendo que o Uhum. mundo dos Jetsons chegou, né? Que é o mundo online. Né? Achei legal essa. Essa foi uma dica que eu recebi há 3 anos atrás de uma amiga minha. Ela falou É, assim, que foi umas provocações, né? Uma amiga que trabalhava comigo, né? Uma amiga chamada Nádia, né? é Eu falei assim, verdade. legal, vou fazer isso. E depois que eu coloco É. uma provocação no E Instagram. funcionou, chamou minha atenção. Eu olhei e falei, olha lá do É, Matos, ficou bacana. aí eu Gostei tenho o bastante. LinkedIn, também no LinkedIn eu Uhum, publico alguns artigos, eu tenho sempre ele bem atualizado também, uhum. o Isso é muito importante. Facebook. Assim, eu faço aquele pacote tradicional. Sim, sim, trabalhar E, todas as plataformas, um pouco isso. de cada. Você faz isso com constância? Como é que você faz Eu já isso? fiz de várias maneiras. Então, por exemplo, às Uhum, vezes eu fiz assim, vou fazer durante 2 meses, 2 vezes por semana. tá. Agora, por esse ano, eu já fiz diferente. Eu vou fazer Uhum, uma vez por semana, de janeiro até março. Sendo é. que janeiro eu vou tratar de um assunto, fevereiro de outro e Hum, março de outro. Porque foi entendi. caminhando o ano, né? Então, primeiro eu falei, ó, o ano está começando, e aí, vamos nos Que organizar? dica legal, legal. Então, assim, você vai botando posts e comentários e dicas ao longo Uhum, principalmente no nosso universo que é vocacional, que uhum. vai chamar a atenção do pai e vai chamar a atenção do estudante também, É. né? Para não deixar para Você depois, tem né? feito mais posts para os pais, para os educadores ou mais para os estudantes? Eu Você tenho tem... feito mais geral. Eu não tenho, eu estou Tá, mesclando. Por exemplo, nessa tá, sequência de janeiro a março, os primeiros eram muito mais para o estudante. Quando entendi. foi um pouquinho mais para frente, que eu acho que foi em fevereiro, final de fevereiro, eu já coloquei Uhum, mais umas provocações para os pais. Pai, você teve entendi, dificuldade de escolher? Ajuda teu filho agora uhum, para que ele não fique perdido. Pai, entendi. a tua escolha pode não ser a melhor para o teu filho. Então eu fiz Uhum, uma curva, né? legal, Para atender legal. todo mundo, né? E qual deles assim, você está analisando que está assim, dando um melhor resultado, né? Assim, que você vê que o pessoal curte mais, clica mais. Você Eu consegue acho ter assim, essa métrica, assim, mais ou menos? é diferente Facebook e Instagram. Sim. Facebook eu vejo que é o pessoal mais velho, é realmente isso que acontece. Né? Eu vejo quem Uhum, curte, normalmente são pessoas mais velhas. Às vezes uhum, não são nem pais, mas são uhum, pessoas mais velhas. Mais velhas que eu digo assim, que não são mais os adolescentes. Né? É uhum, uma faixa etária de 25, 30 para mais. uhum. E no Instagram eu já vejo que tem uma mescla. Tem Tá, a galera mais jovem, né? Por sim. exemplo, outro dia eu brinquei com um menino e falei assim, É. meu, você curte tudo que eu coloco no Instagram, né? E é muito legal, eu achei bacana isso. E é legal Uhum. dar esse feedback para a pessoa. Sim, Ele sem mora no dúvida. interior, longe daqui. Um dia eu encontrei com ele aqui em São Paulo. Falei, nossa, Samuel, que legal, né? Obrigado, viu? Né? Ele já está até na faculdade, já, tudo. E ele é um dos primeiros a curtir, né? Ah, Então, que assim, o legal. Instagram, eu acho que ele funciona mais com jovens e Sim, adolescentes. sim. Acho que essa que é a Tá, realidade. legal, legal. Ótimo. Ótima dica aí para a turma que está querendo trabalhar com adolescentes, com os jovens, e no Facebook mais para os pais, né? Eu acho. Né? Legal. Ah, Uma uhum, outra dica também que é importante, Maurício, eu acho que uhum, você vai me perguntar algumas dicas mais para frente, não sei, mas uhum, sim. uma que eu posso adiantar, talvez, Uhum,
é interessante você ter um portfólio de atendimento um pouco mais aberto. Então, por Tá. exemplo, eu só faço coach vocacional. Tá, é só Uhum. isso. Parece pouco. Tem mais coisa Uhum. para fazer? Além de ser pedagogo, ser Sim, sim, terapeuta, sim. ou ser psicólogo, sei lá o quê, né? Uhum. Mas nessa área, né? Aí Uhum. existem coisas muito legais, por exemplo, que é oferecer workshop, treinamento, Sim. mini coaching, né? Que isso dá para fazer, né? Então, como é que funciona É isso isso? que eu ia falar. Você hoje oferece só o coach um a um ou você trabalha com outras frentes, tem outros serviços? Vai? Uma coisa que eu trabalho, que eu gosto muito, é trabalhar com assessments, né? Que são Uhum. aquelas ferramentas, são testes, no caso. Uhum. E, então, eu tenho a formação em DISC e eu Tá, tenho a formação em CEVAT, tá. né? São bastante diferentes um do outro, Sim. né? E eu gosto muito do CEVAT. É, o E o Sebastião é muito CEVAT, pautado em valores, né? nossa, É, é é, fantástico. é Então, muito às vezes, legal. eu já aconteceu de vender, por exemplo, só o processo de CEVAT, só a devolutiva de Sim, valores da pessoa. Mas também tem bacana. uma outra forma. Você pode vende a ferramenta, vende esse assessment, a pessoa vê sua avaliação e vê que ponto que ela quer trabalhar. E aí você pode Hum, trabalhar, às vezes, 6 sessões para trabalhar um entendi. ponto Um ponto específico específico, né? que foi É, identificado. Por exemplo, que bacana. eu sou uma pessoa que não cumpre um tempo, eu estouro o tempo. Tá bom, então vamos Uhum. quer trabalhar isso? Então tá bom, vamos trabalhar durante Muito 6 sessões, obrigado. que eu chamo Ah, de que mini legal. coaching, né? Ah, que legal. Pô, Então tá é vendo? bem, Você vê, bem legal. a gente tem que sair um pouco da caixinha, né? Tem que, né? E também conforme demanda, a necessidade das pessoas, né? Eu sei que a gente aprende algumas coisas básicas nos treinamentos, né? Faça 10 sessões, tal, tal, tal. Mas existem adaptações e que funcionam muito bem, né? Às vezes a pessoa precisa ali só de um trabalho numa área específica, num ponto Isso. específico. Poxa, trabalho é só aquilo ali. Se ela quiser outra, aí paga mais sessões e continua, né? Então eu acho que esse é um modelo muito legal. Eu É. super curto esse tipo de modelo. Eu cansei de fazer, por exemplo, processo de 4 horas, a pessoa passar amanhã comigo, você entendeu? E a gente trabalha e dá um baita resultado, dá um baita resultado, você entendeu? É, Porque pelo menos a pessoa sai com clareza daquilo que ela precisa fazer, com clareza do que ela vai enfrentar, com clareza das estratégias, né? Isso é muito legal. teve um caso específico que foi uma psicóloga que me procurou, ela estava atendendo uma pessoa, não, Mika, era uma coach que estava atendendo lá de Brasília. E ela estava emperrado o processo ali. E aí ela procurou alguém que aplicasse teste, um assessment na pessoa. Uhum, Então foi muito legal o que ela fez. O que ela fez? Ela me uhum, direcionou o coach dela para eu uhum, aplicar o CEVAT nele, os valores uhum, nele. Aí eu apliquei tanto valores como de carreiras também. uhum, Eu fiz a sessão devolutiva para ele. Com a uhum. autorização dele, eu passei as informações para ela e ela deu continuidade no processo. Como ela não tinha essa Bacana. experiência e informação, e ela era de Brasília, fizemos online tudo isso. Olha que legal, que É, legal. foi muito Eu ia até legal. te perguntar, hoje você atende mais online ou presencial? Eu atendo mais presencial, mas eu Uhum. atendo online também. Online Né? também. Porque às vezes, por exemplo, eu já atendi pessoas lá do sul, de Uhum. Brasília, aqui eu sou da região do ABC, né? Já atendi Uhum. pessoal de Osasco, Atibaia, né? Já atendi gente de São Caetano mesmo, É bom isso, porque pessoa. quebra um pouco aquela objeção das pessoas, né? De, puxa, mas eu estou numa cidade pequena. Não, hoje não tem mais isso, né? Isso não é Não, desculpa para não fazer, né? Para não entrar nessa, né? Isso existe essa já foi por água viabilidade, sim. abaixo, né? Sim. Ó, Então é tem legal você ter. o Alexandre Scarparo colocou o seguinte: conheço o Marcos há 25 anos. De maneira geral, minha carreira se desenrolou graças às orientações dele. Show de bola. Camila colocou aqui: oi Maurício, adoro suas lives. Camila, eu vi seu direct para mim sobre livros, né? Indicações de livro de coach para desenvolvimento de carreira. Acredito que amanhã eu consiga responder para você com algumas indicações, tá, Camila? Mas eu já vi lá que você me mandou. Show de bola. Quem tiver alguma pergunta aqui para o Marcos, coloca aqui antes da gente terminar a nossa live. Hein? Marcos Souza, referência, exemplo a ser seguido. Dan Marques. Show de bola. Ah, e tem um fã-clube aqui, hein, Marcos? É a turma Ah, antiga de é. adolescentes. Regi, Regilanes Leite. Meu professor de reforço, admiro o seu trabalho. Show de bola. Ah, que bom, Marcos. Pô, tá lá, tem uma turma aqui já, fãzona sua aqui.
Que Eu gosto de legal. trabalhar com pessoas. É. E hoje você só está com o atendimento ou você está dando Só aula, atendimento. alguma coisa? Não, Só o atendimento. só Você atendimento. vive de atendimento hoje. Então, na realidade, assim, eu estou trabalhando com atendimento, eu estou trabalhando Uhum, exatamente com essas ferramentas, trabalho com a parte de adolescentes, com a parte uhum. educacional, de carreira, mas estou sempre fuçando em alguma coisa, estou com Sim, alguns projetos lógico, novos. não pode parar. É que nem eu também, eu tenho um instituto, mas eu não paro. A gente não pode parar, né? Não tem essa. Ah, mas agora veio a crise. Não pode parar, porque a crise vai passar. A É. crise vai passar. E se você parar, você vai perder tempo, porque alguém vai acelerar e vai te Como eu, ultrapassar. como eu não estou trabalhando mais em igreja com adolescente, eu estou sentindo um pouco de falta dessa questão do grupo de adolescentes, né? Então, eu comecei a investir agora na área escolar também, né? Que é uma coisa Ah, que eu legal, não tinha feito ainda, né? E aí vai legal. uma dica, né? Para quem quer investir em alguma coisa, você tem que preparar tudo antes. Sim. Não dá para você enfiar as Isso que eu ia caras. falar agora. Vamos lá, vamos para as dicas. Dá aí Ó, umas duas, três dicas para o tá bom. pessoal que quer chegar onde você está aí. O que você Tá, daria de dica? tá. Até anotei aqui para não me perder, mas essa Legal. dica é importante. Esteja preparado para aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, se eu quero entrar numa escola, eu preparei todo o meu programa. Eu tenho um programa montado de coach escolar para grupo, né? Já até Tá. apresentei em uma escola, já apresentei em duas escolas, na Que legal. realidade, né? Então, você tem que ter tudo montado. Você quer dar Como é aula? que você fez para chegar nessas escolas, Marcos? Ah, Isso é uma então, coisa que as pessoas perguntam muito. às vezes, sim, foi uma coincidência primeira, né? Uhum, Foi através do Instituto, né? Alguém postou no uhum. Facebook e colocou alguém que é coach aqui do ABC, gostaria de fazer um Ah, trabalho foi, na escola, né? foi. E eu falei, vamos junto, Tamo né? junto. E aí eu já tinha material preparado, né? Então eu Hum. fui lá e levei todo o material para apresentar, né? Então eu já tinha os valores, eu já tinha a estrutura montada, eu tinha uma Você tinha, apresentação. é o que eu falo, você tinha entrega pronta, né? Isso, Porque né? tem muita gente que começa, divulga e faz coisa, aí a pessoa pergunta assim, tá, mas como é que funciona? A pessoa não sabe ainda como é que É, funciona. Ela foi lá, ela se divulgou, mas ela não sabe ainda como funciona, ou seja, não sabe quantas horas ela vai entregar, né? Quantos encontros, quanto custa, tá com medo de colocar preço. É exatamente. muito, por isso que você está falando é muito importante. Você está preparado para atender a uma demanda que você não sabe, que pode ser É. amanhã, pode ser depois, né? Como essa que caiu do céu ali dentro do nosso grupo de alunos lá do Instituto. Uma aluna colocou, olha, preciso de um profissional, né? Aqui você tem que estar preparado, né? Você pode até não usar. Tem muitas coisas na minha Sim, vida que eu fiz projetos e não coloquei em prática. Não tive oportunidade ao longo da vida. Mas, assim, você tem que estar preparado. tem que Então, estar eu preparado. já tenho um workshop preparado. Por exemplo, já montei um currículo para dar aula primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio na parte de vocacional. O que Que vai ser legal, trabalhado em cada ano. Então, que assim, eu tenho legal. já tudo preparado, né? Chamou, estou pronto. Porque esse vai ser o teu próximo investimento, né, Isso. de tempo que você vai fazer. Tá? E eu estou Isso é, montando isso é isso. muito importante. E o que você está falando cai muito bem para o cenário que a gente está vivendo agora. Né? A minha pergunta de inquietação é o que você vai fazer hoje para estar preparado para quando a crise for embora? Sim. Esse é o ponto. O que eu posso começar a fazer hoje para quando a crise, ou que eu posso mudar naquilo que eu estou fazendo em função da crise, que quando a crise for embora vai dar muito certo. Então a gente tem que começar a fazer esse tipo de reflexão. E é isso muito que você está falando. Eu preciso me preparar para aquilo que eu quero. Eu não posso chegar e, né? Eu preciso me preparar. Isso é muito importante. E Ótimo. mesmo como coach, você não pode também sentar e é isso, né? É. Então, por exemplo, eu já tenho minha formação em carreira, estou preparado para atender Uhum. todo tipo de pessoa que precisa, estou preparado para atender o vocacional, estou preparado para atender a parte terapêutica, Sim. estou preparado agora para entrar na escola e já tenho a médio prazo um outro objetivo, né? Entendi. É a questão de relacionamento também, Uhum. né? Que é um assunto que eu Entendi. gosto muito, que eu já trabalho Uhum. voluntariamente, né? Uhum. Com trabalho com Mas casais. agora, você também tem um ponto. Você prepara, mas depois você corre atrás, né, Marcos? Isso, Porque tem muita exatamente. gente que prepara e fica com medo, né? Fica com receio de correr atrás e de divulgar. Não, quando o Marcos está falando prepara, ele planeja para depois entrar em ação quando tiver tudo pronto, estruturado da forma que ele quer para poder apresentar. Não é que ele prepara e fica, porque tem muita gente que prepara e prepara para ela e fica, e põe embaixo do braço e fica, né? É. Não sai a luta, né? Muito legal.
Qual seria a Falando em... segunda dica? Tá, vamos ver. Uma dica que eu acho que é importante, né? Quando você escolhe um nicho como um coach, é importante você escolher uma coisa que você goste muito. Porque senão você cai num erro muito sério, né? Você faz uma transição de carreira de uma outra área, porque você não aguenta mais trabalhar naquilo, e começa a trabalhar como coach numa coisa que você não gosta. Aí daqui a pouco, você está insatisfeito também como coach. Então você tem que buscar uma coisa que você goste, que você tenha prazer, que você tenha experiência prévia, que seja faz parte do teu ativo, né? Seja ele profissional ou voluntariado. Muita coisa que eu estou fazendo agora, antes era voluntariado. Né? Então, leve em consideração os ativos do voluntariado também. Isso vale da vida, né? Não é nem só para coach. Né? Quando a pessoa se aposenta também, nossa, tem tanta coisa legal para fazer. Né? Sim. Então, Hoje a gente tem um mar de possibilidades aí, né? Frente a essas tecnologias. Mas mesmo em época de crise, por época de crise, o que está salvando muita gente é a tecnologia. Então, sabe, a gente tem muita possibilidade hoje. E muito legal essa questão de falar sobre gostar do posicionamento, né, e curtir o posicionamento, porque você vai falar provavelmente sobre aquilo quase todos os dias, porque quem não aparece não é contratado. Então a gente tem que, né, trabalhar constantemente, né, com persistência naquilo que a gente quer. Isso exige você fazer conteúdo, né, fazer lives como essa e tudo mais. Então você precisa estar gostando do que você quer fazer, né? E a terceira dica que eu tenho aqui, eu tenho várias, mas vou pegar só mais um por causa do tempo, né? Você tem que sempre estar estudando e pesquisando. Sempre. Né? Então, por exemplo, quem é coach, não é fazer uma formação e acabou. Você tem que ter uma boa formação, que é a tua raiz, né? Então, por exemplo, eu considero que eu tenho uma boa formação através do Maurício Sampaio do Instituto, né? Então, eu tenho o método, eu tenho as ferramentas, estou preparado como coach, mas eu tenho que continuar estudando e me preparando. Então, por exemplo, o que eu faço para poder melhorar ainda mais? Então, você tem que ter algumas ferramentas de assessment, que é o CEVAT, por exemplo, que eu utilizo, né, que é muito importante. Né? Ele te ajuda a estar mais preparado para atender. Você tem que ter alguns materiais alternativos também, revistas, jogos, artigos, livros. Você tem que estar preparado. Você tem que... Tem tanta coisa. Uma vez a Valéria Chaves, que é do Maurício também, ela falou um negócio que eu marquei para falar, né? Que gratuito também é bom. Tem coisa que você precisa, às vezes, investir. Mas tem coisa que é gratuito. O que nós estamos fazendo aqui é gratuito. O IMES oferece quinzenalmente com a Dani uma mentoração fantástica. Você tem as lives de terça e quinta. No começo do ano, você teve o que eu participei também, que foi a maratona. 4 dias, de graça. E foi conteúdo a vera. Foi muito conteúdo. Né? Tem muita ferramenta, além das suas ferramentas do Instituto, tem muita coisa que você tem acha. Muita coisa. O mercado brasileiro cresceu muito nesse sentido, né? Eu sei que dentro desse cenário aconteceu de a gente ter aí bons profissionais, maus profissionais, profissionais fazendo um monte de besteirada aí, mas isso é em todas as profissões. Mas em si o mercado evoluiu muito, o mercado de coaching. Eu comecei em 2005, 2006 e eu acompanho, eu sei o quanto evoluiu em termos de conceito, conhecimento, ferramentas, experiências. Então isso é muito, muito legal. E aí, falando de dicas, tem gente compartilhando coisa de graça também, né? Você pode dar uma fuçada nas internet. Então, por exemplo, você quer aprender um pouquinho mais sobre coaching em grupo? Vê o que o Wilton está falando. Né? Quer saber um pouquinho mais sobre crenças limitantes? Vê o que o Magno está falando, que a Amanda Reis. Sobre LinkedIn, a gente tem lá a Tatiane Tosetti, tem o Clóvis e a Max que falam do CEVAT, que é fantástico. Então, assim, tem muita gente para contribuir, sem não gasta nada, às vezes. Tem muito conteúdo bom. Tem muito conteúdo ruim, muita gente que está falando um monte de abobrinha, mas tem muito conteúdo bom. Tem muito conteúdo bom. Ontem mesmo, você está falando isso, ontem mesmo eu assisti umas 3 lives ontem à noite, muito boas. Mas muito boas mesmo. Já assisti um monte que é porcaria, mas assisti ontem 3 muito boas, muito boas. Então existe isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Camila. Também adoro o assunto de relacionamento. Legal. Show de bola, Camila. Márcia Arruda, ponto oficial, colocou: um coach de carreira não pode dar esse tropeço. Uau.
Legal. Márcio, você poderia colocar aqui que tropeço é para a gente saber? Alexandre Scarparo colocou sobre a tendência de empresas não exigirem mais curso superior, pelo menos de imediato. O que acham da Googletização dos profissionais? Vamos lá, acho que são duas coisas, né? Primeiro, das empresas não exigirem mais curso superior, pelo menos de imediato, né? Então, assim, o que está acontecendo na minha visão, tá, Alexandre? E aí o Marcos vai dar dele também. Na minha visão, em relação a a tendência de não exigir mais o diploma de curso superior. Existem dois pontos aí. Primeiro ponto é a questão das soft skills. As empresas estão primando por contratação de pessoas emocionalmente equilibradas, na visão delas. Pessoas que têm soft skills, então conseguem se relacionar bem, ter uma boa comunicação, né, ter um nível de autoconhecimento legal, pessoas que são proativas, pessoas que têm capacidade de aprender e desaprender num mundo que nem esse. Então, esse é um ponto. E segundo ponto, na área de tecnologia, principalmente, muitas vezes, uma pessoa que não tem um curso superior, ela conhece muito mais de tecnologia de quem tem um curso superior. E aí a empresa está pouco se lixando para a certificação dessa pessoa, para o diploma dessa pessoa, porque essa pessoa, tecnicamente, ela tem muito a agregar dentro da empresa. Então, são esses dois pontos, ao meu ver, que são que respondem aí a sua pergunta. Não sei se você pensa da mesma forma, Marcos. Concordo, assim, eu acho assim, o que foi colocado é assim, eu acho que existem realmente algumas funções que, basicamente, alguns hard skills, que são coisas que você aprende, que pode ser através até do Google, de alguns cursos, você aprende. Né? Então, existe isso. Mas, por exemplo, se você for para a área de humanas, né, ou para a área de biológicas, são áreas que sempre vão demandar uma formação muito forte, muito sólida para um atendimento. Eu não quero ser atendido por um médico formado pelo Google. Eu não quero ter alguém me orientando que seja uma formação básica. Né? Agora, talvez para consertar, para implantar para implantar um aplicativo, talvez eu não precise realmente de uma por isso que eu comentei da área da tecnologia, porque na área da tecnologia acontece isso. Algumas profissões não tem como, você tem que ter um curso superior e o diploma tem que ser exigido. Né? Agora, a faculdade tem que rever. Não dá para ser um psicólogo sem fazer psicologia, não dá para ser um advogado sem fazer direito. Né? Então, mas na área de tecnologia, essa molecada está vindo, né, tá vindo com muito conhecimento de tecnologia que faculdade nenhuma consegue acompanhar né, a evolução dessa molecada, dessas novas gerações. Então, aí que entra a questão do não ter um olhar tão forte para o certificado. Né? Com certeza, as faculdades precisam dar uma revisitada nos seus currículos. Algumas já estão fazendo isso, né? Porque às vezes trabalha muito com hard skill, né? Aquilo que dá para aprender tecnicamente, mas não trabalha com soft skill. Então, o que dizem? Né? As pessoas são contratadas pelo hard skill e são demitidas pelo soft skill. Né, para suas dificuldades emocionais. Então, as faculdades precisam estar atentas. Que é uma coisa que deveria ser trabalhada, aliás, nem na faculdade, antes da faculdade, né, no ensino básico. Sim, hoje a gente tem alguns projetos já dentro das escolas, né, como é, por exemplo, o The Leader in Me, que é do Steve Covey, que eu sei que está em um monte de escolas. Existe um projeto aquele autor tem muitos livros publicados brasileiro, que ele tem um projeto também muito legal nessa área emocional dentro das escolas. Augusto Cury, olha, fugiu da minha mente, Augusto Cury. O Augusto Cury tem um projeto muito bom nessa área de emocional dentro das escolas. Então, existem algumas escolas que já estão ensinando isso, mas ainda é incipiente para o número de pessoas que a gente tem no mercado de trabalho. Então, precisa-se de uma atenção maior, mas lá na educação básica, onde a gente tem a formação para que, quando essa pessoa estiver no mercado de trabalho, ela já esteja com esse lado, né, desses soft skills mais bem trabalhados. Né? Então, é por aí. Alguma dica mais aí para a gente fechar aqui a nossa bate-papo, Marcos? Puxa vida, vamos ver se mais algumas que eu anotei aqui. Parceria. Aleca Sarandi, ou Leca Sarandi, aí não sei como se fala, mas Leca, vou chamar de Leca. A Leca disse assim, na minha escola tem, que bacana, show de bola. Legal.
Então, assim, eu acho que é o mais importante para quem quer ser coach, tá? É Uhum. ser muito organizado. Ser Certo. muito organizado, anotar tudo, ter tudo preparado, Até porque para não é dar o fácil. exemplo, né? É, não é fácil, não é fácil você encarar É, alguém na tua frente que está com um dilema que você precisa ajudar e você não está preparado para isso e não se recordar do que aconteceu na sessão anterior, né? é, E na realidade você tem que ter uma flexibilidade ali na hora de atender também. Então tem que estar muito organizado todo o material de um bom coach, né? Eu acho que uma sim. característica minha que me ajuda muito, né? O fato Uhum. de ser muito organizado, né? A questão da congruência, né? Se eu vou trabalhar com as pessoas, planejamento, metas, objetivos e tudo mais, eu preciso ter os meus. Se eu vou trabalhar com as pessoas, organização de agenda, eu preciso ter a minha agenda organizada, eu tenho que ter congruência com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, né? Isso é muito importante. E a última dica para quem está no Uhum. grupo aqui, que não quer ser coach, passe por um coach. Vai te ajudar bastante Faça um em processo, né? áreas Ajuda. da tua Não, vida. eu, Eu eu mesmo eu recomendo. tenho, eu tenho a minha coach. Eu tenho a minha coach. Maurício, você, Instituto, você tem uma formação, você dá formação de curso. Sim, mas eu tenho o meu coach. Eu tenho a minha coach. Porque eu acho importante ter, né? Então, é importante você, sendo coach ou não, passar por um processo de coach. Eu indico para os coaches, faça processo de coach. Como assim, mano? Não é para você ministrar para pessoas, não, não. Contrate um coach para você. É muito importante. Show de bola, Marcos. Que bom, legal. Amigo, mais uma vez, muito obrigado por você Eu que estar aqui. agradeço. Essa live vai ficar gravada, depois a gente sobe lá no nosso canal no YouTube. Essa live fica gravada para quem quiser assistir. Ela fica mais um tempo também aqui, compartilhada aqui nos nossos stories. E assim, mais uma história aí de um coach que está aí fazendo sucesso, né? E está caminhando e está vivendo sua vida de uma forma digna e fazendo aquilo que gosta. Show de bola, Marcos. Muito Obrigado, obrigado. Maurício. Galera, muito obrigado por vocês estarem Agradeço a aqui todos. também hoje à noite. Quer deixar um recado final para a turma aí? Um abraço para quem já me conhece, né? Já conhece um pouco do meu perfil. Quem não me conhece, se quiser me contatar também para trocar Isso. ideias, trocar na minha bio, tem como me contatar também, fica à vontade. Eu gosto de ajudar também. Legal. Obrigado, pessoal. Uma boa noite aí, ó. Se cuidem aí, hein? Lavar as mãos. Vamos obedecer. Vamos fazer a nossa lição de casa para a gente sair rapidamente dessa daí. Valeu, um forte abraço.